Olá, tudo bem? Espero que todas e todas estejam muito bem. Vamos hoje para a nossa terceira aula dos gêneros textuais, tá? Jornalísticos. Antes de começar a aula, vamos fazer as correções da aula passada. Então, na atividade da aula passada, nós tínhamos esse quadrinho, né? Representando. Nós lemos na aula passada, né? Onde ela estava entrevistando os dois moços, né? Então, aqui, após ler o quadrinho, responda. 1. Esse gênero textual é uma entrevista, porque compõe-se de uma introdução de um diálogo com perguntas e respostas. Apresenta a linguagem formal ou menos formal de acordo com o veículo de comunicação em que será divulgada com o público e que se destina com o entrevistado e com o assunto. 2. É uma crônica, porque relata fatos do cotidiano. Possui poucas personagens e a linguagem é simples. E 3. É uma reportagem, porque possui uma linguagem clara e objetiva. Tem vários entrevistados, informa a respeito de um assunto e se aprofunda no tema abordado. Então, a alternativa correta é a 1. Então, esse texto que nós colocamos na aula passada se refere sim a uma entrevista. Percebam que a linguagem é uma linguagem coloquial, é uma linguagem de oralidade, né? Eles estão conversando e aí fielmente o que ele foi falado coloca-se para o texto, tá? Então ela está entrevistando. 2. Pesquise em jornal ou revista classificados e colhem no caderno. Então, essa resposta é pessoal, não tem correção. Vocês poderiam achar tanto em revista quanto jornal alguma coluna de classificado, de venda, de procura de emprego, de troca de veículo, compra de imóveis, qualquer coluna de classificados e colarem no caderno, tá? E o 3 era para vocês assistirem um filme. Eu dei como sugestão o Alto da Compadecida. Quem assistiu, eu espero que tenha gostado, porque é um excelente filme, é um filme nacional. E aí, após assistir um filme ou um outro de sua preferência, vocês teriam que escrever uma sinopse, né? A gente vai corrigir essa escrita de vocês quando voltarmos com as aulas presenciais, tá bom? Então, vamos retornar. Hoje vai ser a última aula da esfera jornalística, depois nós vamos passar para outra esfera. Então, só recapitulando, nós estamos estudando os gêneros textuais e onde eles circulam, quais são as esferas. Então, nós estudamos os gêneros literários, né, textuais literários, que todos eles têm uma característica em comum, que é a questão de trazer emoção, sensibilizar, que é a poesia, a música, né, narrativas, os contos, as crônicas, enfim. Esses são os textos literários que nós estudamos. Agora nós estamos finalizando os textos jornalísticos, o objetivo principal desses textos, que são vinculados para jornais, revistas, seja jornal midiático, né, através da internet, ou jornal impresso, o objetivo principal desses gêneros é informar, né? Então, depende muito do tempo. Então, se eu trouxer para vocês uma informação do jornal do ano passado, para você não vai ter validade. Então, essa é uma característica também, né? Ela é efêmera. Ela depende daquele tempo, ela tem validade. Já os gêneros textuais literários, não. Você pode pegar uma poesia, ela não tem validade, muito pelo contrário, ela é até atemporal. Você pode pegar uma poesia do século XVIII que vai tratar de situações que ainda vivenciamos nesse século XXI, tá? Então, só finalizando, a agenda cultural. Eu não trouxe agenda cultural para vocês, mas a agenda cultural é um espaço que tem dentro do jornal ou de revistas, né? Que traz o teatro da semana, por isso que tem validade. Qual cinema que está passando, qual filme que está para estrear, teatros, danças, se vai ter algum show de música, se vai ter alguma coisa no Sesc, tudo que é envolvendo a cultura tem um espaço no jornal para divulgar, tá bom? Então, essa é a agenda cultural.
Anúncios de emprego nós já vimos que eles ficam dentro do classificado. Horóscopo eu não trouxe para vocês ainda, mas é muito simples identificar. Ele traz a questão dos 12 signos do zodíaco e também tem validade. Para essa semana, o signo de peixes, e ali tem falando alguma coisa para aquele signo, né? Então, o horóscopo, artigo de opinião, caricatura, manchete nós estudamos, notícias, reportagens classificadas. Então, quando vocês identificarem esse texto, vocês já vão conseguir identificar que ele faz parte da esfera jornalística, tá? Isso que é importante para vocês. Então, hoje nós vamos estudar reportagem, charge e palavras cruzadas. Todos fazem parte do gênero textual jornalístico. Então, o que é uma reportagem? É um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico vinculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas de sociedade em geral. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, por isso que ele faz parte do gênero textual jornalístico, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião dos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante, como formadora de opinião. Sua linguagem é sempre clara e objetiva. Então, a diferença, por exemplo, de uma reportagem e uma notícia, que nós estudamos em aulas anteriores. A notícia, ela vem escrita e ela não tem a opinião. Ela é imparcial, ela não coloca a opinião do jornalista ou de quem escreveu. A notícia ela só narra o que aconteceu. Lembra que a gente deu como exemplo? Aconteceu um acidente na avenida principal de Perus, na Fiorelli Pessicaco, por exemplo. Então, a notícia vai narrar o que aconteceu. Aconteceu um acidente, tal horário, com tantos personagens. Então, ali a notícia ela é imparcial. Já a reportagem, ela tem até uma função social um pouco mais importante, porque ela acaba formando opinião. Porque o repórter, ele além de ele informar, ao mesmo tempo ele tenta criar a opinião dos leitores. Ele tenta te persuadir que aquilo é intenso, que aquilo foi errado. Entendeu a diferença da reportagem e da notícia? Agora, e uma reportagem, ela tem que ter uma linguagem clara e objetiva, porque ele está falando com a massa, né? Ele está falando com todo mundo. Então, trouxe aqui um desenho de uma reportagem. E a estrutura da reportagem é bem parecido com a estrutura que nós vimos de uma notícia. Lembra que vinha a manchete, o título auxiliar e a notícia? Então, vale lembrar que a estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes: título principal e secundário, que são as reportagens, tal qual a notícia, podem acrescentar 2 títulos. Um principal, né, que é o que a gente fala de manchete, e outro secundário, que é o que nós aprendemos. Olha, voltando aqui, ó, essa reportagem, basta, quero ajudar. Então, essa seria a manchete, embaixo o título auxiliar, né? Busca por tratamento para se livrar das drogas, cresce 29% em Belo Horizonte. E embaixo vai vir a reportagem. Por que não é notícia e é uma reportagem? Como que a gente sabe diferenciar? Por conta os dois informam algo. Só que a reportagem, além de informar, então, ao mesmo tempo, ela prevê criar uma opinião nos leitores. Então, ela vai tentar te persuadir que isso é ruim, né? Enfim. Aí tem a LAID, na linguagem jornalística, a LAID corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter as informações mais importantes que serão escorridas pelo autor. Portanto, a LAID pode ser considerada uma espécie de resumo, ou seja, então tem a manchete, tem o título auxiliar e tem uma partinha pequena, o primeiro parágrafo. Se você ler, você já vai conseguir entender, você vai ter meio que o resumo do conteúdo que a reportagem vai trazer. E o corpo do texto, que é a própria reportagem, né? Que é o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na slide. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta no texto coeso e coerente. Certo?
As charges não são apenas ilustrações que refletem a opinião de quem desenha. São tipos de enunciados que podem ser objeto de uma rica análise linguística, aliando a linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal é quando tem frases, a não verbal é quando você consegue interpretar aquele texto somente pela ilustração. As charges são mais do que piadas gráficas, permeadas pelo humor e por uma fina ironia. São tipos de texto que podem ser usados para denunciar e criticar as mais diversas situações do cotidiano relacionada com política e sociedade. Então, a charge ela não é só um mero desenho, uma mera ilustração com algumas palavras ou não. Ela precisa da sua interpretação, ela precisa do seu conhecimento de mundo para que você entenda aquela charge, né? Porque sempre a charge vai ter um teor de crítica. Podemos dizer que o principal objetivo de uma charge é transmitir uma visão crítica sobre determinado assunto que esteja sob alvo de discussões na sociedade. Por isso, as charges podem ficar datadas, ou seja, podem perder seu objetivo por estarem marcadas cronologicamente, que é, mas novamente eu vou repetir, que é uma das características mais marcantes dos gêneros textuais jornalísticos. Eles perdem a validade. Se eu colocar uma charge sobre um assunto que estava no auge dos anos 90 e você lê agora, você não vai entender aquela charge. Mas se eu colocar uma charge agora, ilustrando as pessoas saindo na rua com uma máscara no queixo, né? Vocês vão entender que está fazendo uma crítica ao uso da máscara nesse período de pandemia, certo? Normalmente elas são publicadas nas seções de artigos de opinião e cartas de leitores, justamente por indicarem opiniões de juízos de valores por parte de quem enuncia, no caso, o chargista. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma charge, ó, todo brasileiro tem direito à moradia. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Ou seja, está trazendo uma crítica social? Sim. Qual? Ele está lendo um trecho, por exemplo, de uma Constituição, né, das nossas leis, que não são cumpridas. Todo mundo tem direito à moradia? Na Constituição consta que sim, mas na prática, todo mundo tem direito a essa moradia? E quando ela fala, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde, porque na Constituição também fala que todo brasileiro tem direito ao lazer, à saúde, à educação. Então, ele está fazendo uma crítica social. As charges estão sempre presentes nos mais diversos concursos de vestibulares, exigindo dos candidatos a habilidade da interpretação textual. Uma boa charge consegue expressar por meio das linguagens verbal e não verbal críticas contundentes à sociedade. No caso dessa charge que eu trouxe para vocês, ela tem linguagem verbal, então tem aí as letras, as falas dos personagens, além da não verbal, que são os desenhos, tá? Através de elementos visuais, as charges podem transmitir uma crítica política ou social bem-humorada, certo? E vamos falar um pouquinho de palavras cruzadas também, que é um dos gêneros que compõem a esfera jornalística. As palavras cruzadas são um jogo ou passatempo que consiste em completar, preencher os espaços vazios de uma grelha com letras. Para descobrir que letra se deve escrever em cada espaço, as palavras cruzadas indicam o significado das palavras que possam ler na vertical e na horizontal. A ideia, por consequente, é preencher a grelha na totalidade até apresentar uma série de palavras que possam ler vertical e horizontalmente e que se cruzem entre si, tá? As palavras cruzadas, elas acabam ficando numa coluna no jornal, próximo da coluna de entretenimento, que vem o horóscopo, que vem às vezes receita culinária, né? Palavras cruzadas, ali o intuito é entreter, né? Trazer um momento de lazer para o leitor, tá bom? Então, a atividade que vocês vão responder no caderno, toda semana eu vou trazer dentro das minhas videoaulas atividades para vocês, principalmente para a EJA, que já acabou com a apostila.
são características do gênero reportagem. A. Comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima, cuja linguagem é predominantemente coloquial. B. Seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. C. A reportagem é um texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa, informa fatos de interesses públicos, cuja linguagem deve ser objetiva e clara. E D, a linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e a combinação vocabular. Sua linguagem é predominantemente subjetiva. Qual alternativa está correta? Qual está explicando as características da reportagem? 2. Após analisar a charge, responda. Então, tem uma charge, né? Caos na saúde pública, a maca aqui do hospital é igual ao coração de mãe, sempre cabe mais uma. Então, é uma charge que está utilizando da linguagem verbal e não verbal. Então, a fala precisa ser interpretada e toda essa ilustração, tá? Então, na alternativa A, vocês vão identificar o objetivo de quem produziu a charge, ou seja, o chargista, que é quem faz a charge, com qual objetivo ele fez? Se foi, qual foi o objetivo dele? Se foi informar, se foi criticar, se foi elogiar, tá? B, qual é a crítica que o chargista trouxe para você, ou seja, na sua interpretação, o que ele está criticando? E C, você concorda com essa crítica? Sim ou não? E vocês vão justificar. Eu quero que vocês escrevam para mim o porquê você concorda ou porquê você não concorda. Tente explanar um pouquinho, tá? E na 3, vocês vão fazer vão preencher, eu trouxe pequenininho porque é ruim, não tá impresso para vocês. Vocês vão preencher um pouquinho aí a palavra cruzada. E é uma cruzadinha dos hiatos, tá? Mas quando a gente retornar, eu vou reexplicar, né? Vocês vão recordar o que são hiatos, né? Na verdade, só a grosso modo, na separação de sílabas, quando tem duas vogais e elas ficam separadas, acontece um hiato. Quando essas sílabas, na separação de sílabas, ficam juntas, acontece um ditongo, tá? Um tritongo, se forem 3 vogais. Então, na coluna 1, quem toca piano é um? Escreve. 2, pedra preciosa que começa com a letra D. 3, sinônimo de mal. 4, fica dentro do pão. 5, quem comanda a orquestra. 6, esposa do rei. 7, contrário de noite. E 8, fica no meio da perna. Então, um grande abraço para vocês, bom estudo e até a próxima aula, tá bom? Tchau!